nós vamos nos colocar em pé nesse momento e vamos ler a Bíblia, que é a segunda epístola de São Pedro, no capítulo 3, ou no capítulo 1, versículo 3, 2, 3 e 4. Aleluia. Graça e paz seja multiplicada pelo conhecimento de Deus, de nosso Senhor, de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nosso Pai Celestial e Deus eterno, lemos a Tua palavra neste momento, Senhor. Pedimos que o Senhor vivifique nossos corações. Já temos falado muitas coisas, mas aqui, Senhor, chegou o momento de nós meditarmos na mensagem do profeta de Deus e que o Senhor dirija, Senhor, e fale conosco em poucos minutos que nos resta, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Poder sentar. Nós estamos meditando na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, e nós pregamos a escola domingo passado aqui, baseado nessa escritura. Ontem nós tivemos ali em Trindade do Sul também falando sobre o mesmo assunto, baseado nessa escritura e nessa mensagem. Nós tivemos na sexta-feira, ali em Erechim, pregamos sobre companheirismo. E uma mensagem muito profunda, muito tremenda. E nós já estamos na quarta mensagem pregada sobre companheirismo ali em Erechim. E tem sido de muito ajuda aos nossos irmãos. E um pequeno destaque dessa mensagem que nós falamos na sexta-feira, o irmão Brana fala sobre a novilha vermelha, que era oferecida em sacrifício para o povo. E essa novilha, ela tinha que ser vermelha, ela tinha que ter 3 anos, e ela tinha que ser algo que nunca tivesse um jugo no seu pescoço. Tinha que ser um animal limpo. E o irmão Brana fala sobre isso, que deveria estar sem nenhum jugo, e então deveria ser morta na presença do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote Arão via que a novilha tinha sido morta, e Eleazar pegava o sangue no dedo e fazia 7 listras na porta com sangue, mostrando um testemunho público. E o irmão Brana diz que o Espírito Santo, ele deve ser aplicado, o sinal deve ser aplicado para que o mundo possa ver. Tem que ser público e não escondido, mas sim público, né? Então, era colocado em um lugar limpo, pois eram as águas da separação. Então o profeta continua dizendo que o incrédulo, o homem em pecado, ficava do lado de fora, não podia chegar até o santo lugar. Aqui está uma parte em quem não podemos omitir.
as águas da separação, o profeta diz, ele tinha que ser guardado num lugar limpo. E aqui o profeta traz algo sobre o ministro, ele diz: e o pregador que prega o evangelho, o homem que prega o evangelho, ele deve ser um homem limpo e íntegro. Ele tem que ser um vaso santificado. Então que Deus nos ajude a ser isso. Deve estar em uma igreja limpa, aonde não se joga bingo no porão da igreja, aonde não se joga loteria esportiva, aonde não se faz jantares de sopa, aonde não tem bailes. Então é um lugar santificado, puro. E o irmão Brana chega a dizer alguma coisa assim, disse: olha, irmão, se chegar ao ponto que eu tenho que fazer isso para manter a audiência, ter de fazer tantas coisas, permitir certas coisas, para bem de poder segurar o povo. Olha só o que o irmão Brana disse: eu paro. E eu pego um monte de armadilhas e vou para o Canadá para caçar e ganhar a vida, do que se comprometer com a palavra. Irmão, que Deus nos ajude a nós permanecermos com essa mensagem. E muitas vezes essa mensagem corta, começa pela gente, por mim. E nós precisamos estar nesse nível de fé. Ser realmente um verdadeiro cristão. Mas isso tem que ser Deus fazendo isso. E ontem nós meditamos ali, o profeta falando, e nós vamos falar sobre hoje, sobre natureza divina, que é a natureza do Cordeiro. Amém. E nós precisamos disso. Não adianta nós querer fazer uma coisa que não é. Tem que passar por um processo, ou nunca chegaremos lá. Então o irmão Brana vem mostrando sobre isso. Eu prefiro parar, se for para mim para manter as pessoas ou para manter a audiência, eu preciso liberar uma música quente, eu tenho que fazer tantas coisas, eu tenho que permitir isso, permitir aquilo. Então o irmão Brana disse: eu paro, eu não vou mais, eu paro, pego minhas armadilhas, vou caçar, vou viver minha vida lá. Ele disse: amém. Prefiro fazer isso e saber que não abri mão do que é certo no Evangelho puro e inadulterável. Nós falamos sobre isso lá em Erechim, foi algo muito tremendo. Deus nos ajudou naquele dia, ontem, sexta-feira, e Ele diz: amém, pregue a palavra. Você não precisa de toda essa bobagem, fique com a palavra. E a palavra separa os pecadores dos pecados. A palavra de Deus separa. Então nós temos que pregar a palavra de Deus, né? E ontem nós meditamos um pouquinho sobre essa mensagem. E o profeta diz que nós precisamos ter a natureza de Cristo, a natureza do Cordeiro. E é algo muito tremendo que o irmão Brana nos diz aqui. Ele diz que fala que o sangue de Jesus Cristo é o que limpa e muda a toda a nossa natureza por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que muda a nossa natureza. E ele fala aqui no parágrafo 37 que Deus mora na estatura de um homem, refletindo a sua adoração perfeita. E nós vamos ver, que, irmãos, que nós somos o templo aonde Deus mora. Pare e pense sobre isso esta manhã. Você é a casa de Deus. Você é a casa onde Deus mora. A estrutura, a estatura de um homem refletindo-se a adoração perfeita. Deus em nós.
Deus sendo o seu tabernáculo. Então, o irmão Branham vem mostrando sobre isso, mas ele continua aqui que Pedro, nessa escritura que nós lemos, ele deu um contorno geral de como chegar a este lugar, a sermos um homem perfeito, chegar à estatura de um varão perfeito. Então, o irmão Branham diz que há muita gente que tem porção dessas virtudes e não são cristãs. Às vezes você para e pensa assim, tipo, mas aquele homem, aquela mulher, aquele homem tem uma paciência. Como que ele pode aguentar tanto? Ele tem uma virtude, tem uma porção. E o irmão Branham vem mostrando que às vezes nós não podemos fabricar as coisas. Nós temos que ser o que nós somos, o que Deus nos fez. E o irmão Branham diz no parágrafo 45, ele diz: a primeira coisa que se necessita é ser nascido de novo. Tem que ser transformado, e depois da transformação, então o indivíduo será uma nova criatura. Tudo que nós fizermos, irmãos, sem termos um novo nascimento, são coisas que são colocadas em nós. E elas vão sair. Os irmãos estão compreendendo? Não vai suportar. E o irmão Branham vai mostrar para nós assim que a ovelha, ela produz lã por si própria. É a natureza da ovelha produzir lã. Ele diz: você vai, se um mulo tentar produzir lã, ele não vai conseguir. O mulo, o profeta falando sobre o mulo, ele disse: ele pode comer como uma ovelha, pode estar lá no pasto comendo as mesmas alimentações, porém, no próximo ano, na hora que a ovelha produz a lã, o mulo não tem, porque a natureza dele não produz isso. Então ele diz: não importa o que possa fazer, tem que ser ovelha para produzir lã. E a ovelha não fabrica lã, ela não fabrica ela por si própria. Ela tem lã porque ela é ovelha. A natureza dela é ovelha. Por isso que ela produz. E você vai entender isso, irmãos, por que um cristão produz frutos do Espírito. É porque ele é um cristão, ele tem a natureza divina. E você vai ver que isso não é algo forçado. Nem o cristão é forçado a produzir. É algo automático que está dentro dele. Os irmãos estão compreendendo? Essa mensagem é muito profunda. Nós estamos numa escola e isso é para nós aprender que nós não podemos fazer ou tentar fazer alguma coisa que não está em nós. Nós precisamos do principal, e a coisa que necessita é nascer de novo. Então, o profeta diz assim: ela produz porque é ovelha. E aí há muita gente que diz: eu vou procurar ser uma pessoa melhor. Quantas pessoas procuram? E chega final de ano, as pessoas dizem: olha, eu vou ter que parar com isso aqui. Esse ano eu estou prometendo ser uma pessoa melhor. E passa o próximo ano e a pessoa às vezes é pior e não melhor. Por quê? Porque na verdade o que precisa mudar é a natureza. E você para e pensa assim, às vezes as pessoas, você fala-se tanto de signo, né? Ah, tem um signo forte. Ah, aquele signo lá não dá para suportar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Deixa aquela pessoa, independente do signo, nascer de novo. Independente do signo, deixa ela nascer de novo. Ah, mas eu não nasceu de novo. Ainda está com a natureza velha. Por isso que não muda. Por isso que
sempre está naquela situação, qualquer coisa briga, qualquer coisa. Meu Deus, Deus tem misericórdia. É a natureza que precisa mudar. Então, o irmão Branham vem dizendo assim: a ovelha não pede, nem se pede, nem lhe ordena que fabrique lã. Ela produz e o faz porque é uma ovelha. E quando você é um cristão, simplesmente produz o fruto. Você produz o fruto de cristão porque você é cristão. Você sabe que lá no Velho Testamento tinha as 3 compartimentos: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E a vara de Arão foi colocada lá no lugar santo dos santos. Era uma vara seca, mas foi para a presença de Deus. E o que ela fez? Ela reverdeceu, ela floresceu e deu frutos. Mas ela era uma vara. Os irmãos estão compreendendo? Ela floresceu aquilo que ela era. Agora estava na presença de Deus. Agora nós pensamos assim, e aqui é um ponto muito importante, nós falamos sobre isso também, ali em Trindade do Sul, que às vezes nós queremos exigir das pessoas que elas estejam, mas o irmão não tem paciência, o irmão não tem piedade, o irmão não tem amor fraternal. Mas nós estamos num processo. É isso que nós precisamos entender, que nós estamos num processo. Quando realmente você nasce de novo, que você entrou no processo de Deus e foi para a presença de Deus, sem ninguém forçar, sem ninguém falar, de repente começa a sair um brotinho naquele galho assim. Você já parou para pensar que o que primeiro saiu para aquela vara de Arão reverdecer? Primeiro saiu talvez um pedacinho de uma folhinha, ou uma pontinha, alguma coisinha, de repente as folhas. Mas dali um pouquinho começou uma florzinha. Vocês irmãos estão compreendendo? Dali um pouco começou uma fruta mais grandinha, produzir frutos. Na presença de Deus. É isso que realmente nós precisamos entender. É que nós precisamos estar na presença de Deus para que então possamos produzir os frutos. Mas tem que ser uma vara. Tem que ser nascido de novo. Então o irmão Branham continua dizendo sobre essa mensagem. Ele vai falando para nós. Irmão, isso aqui é muito importante. E quando você é um cristão, você simplesmente produz os frutos do cristão. Você não os fabrica. Não pode fingir. Não vá por aí fazer algo que não é. Quando nós fizemos algo, dizemos que somos cristãos, não somos. Nós somos hipócritas. Unicamente seja o que deve ser, e logo cairá em seu lugar. Você tem ouvido as pessoas dizer: ó, eu vou me unir a uma igreja, eu vou para a igreja agora, e eu vou ter que parar de mentir. Eu não vou poder mais mentir. Irmão, nós falamos algo também, como o pecado corrói as pessoas. Mil vezes mais do que a verdade. Para conquistar as pessoas. Às vezes você vem na igreja, ouve, e parece que nunca a coisa vai para o seu lugar. Mas um erro, uma vez só, basta se ouvir, e a pessoa já está praticando. Uma só vez se ouvir. O irmão Branham, numa ocasião, estava ali muito preocupado com os advogados que estavam ligando constantemente para o profeta a respeito dos impostos
E ele estava cansado porque ele não queria mais ouvir. E ele tocou o telefone, e ele pegou o telefone, chamou a sua esposa, diga para eles que eu não estou em casa. E correu para trás do quintal. Na verdade, ele não estava em casa, mas foi uma mentira. Ele estava ali. Mas ele correu atrás. A sua esposa ainda falou para ele, disse, Billy, você está agindo certo? Tinha uma esposa que até falou para ele, né? Mas você veja como que a coisa corrompe rápido. De repente, logo mais tarde, tocou o telefone de novo. Sabe quem veio correndo lá e disse para ele lá, papai? José. Veio correndo, papai, quer que eu diga que o senhor não está? Quantas aulas teve que José ir para aprender isso? Quantas vezes ele teve lá para aprender que já estava corrompido? Oh, Deus poderoso. Quantas coisas nós falamos e fizemos. Por isso, irmãos, tem que ter um temor muito grande. Nós precisamos viver uma vida cristã. Brigas, contendas na frente dos filhos corrompe a família. Corrompe os filhos. Pai, a mãe, se quiser falar alguma coisa, vai no quarto, fecha a porta. Filho, vai brincar. Eu quero conversar com o pai. A mãe, conversar com a mãe. Mas na frente, às vezes na mesa, na hora da comida, discutindo. Olha como isso corrompe, irmãos. O que vai ser o futuro? Deus tem que nos ajudar. Amém. Irmão, nós estamos caminhando para a estatura de um varão perfeito. Amém. Ter a natureza divina, natureza do Cordeiro. Aleluia! Então veja o profeta continuando a dizer, eu vou à igreja, me unirei à igreja, já devo parar de mentir. Ali está tratando de fabricar algo. E não se pode fazer isso, assim sendo, não há necessidade de fazer tal esforço. Tal como um mulo não pode produzir lã, tampouco um urubu pode comer junto com a pomba. Pode imaginar você, um urubu assentado ali dizendo, eu sou uma pomba. E pondo assim penas de pomba e dizendo, olha, eu me pareço com pomba. Olha aqui uma peninha. O irmão Branco está dizendo isso aqui. Ó. O urubu chegar e colocar umas peninhas de pomba e dizer, eu sou pomba. E pondo assim as penas e dizendo, eu pareço, ele estaria todo fora de ordem. Assim é o homem que professa ser algo que ele não é. Eu sou um cristão, mas não deve como cristão. Não age como um cristão. Não se pode fazer, não se pode uma pessoa dizer, ó, eu devo ter virtude. Eu vou ter de ter virtude, eu tenho que ter fé. Eu vou ter virtude, eu vou ter conhecimento. Eu vou ter temperança. Eu vou ter paciência, piedade, amor fraternal. Eu vou ter. Não é eu vou ter. É a natureza mudada. É a natureza do Cordeiro. Então as coisas vêm automático. Aleluia! A coisa é automática. Então veja só. Você unicamente está injetando em si penas. Porque, irmão, o irmão Branda vai mostrar para nós o que significa fé. Nós já estudamos essa mensagem, vocês lembram que nós já estudamos essa mensagem? Mas parece que essa mensagem está nova.
Eu acabei lendo essa mensagem e isso aqui me chamou tanto a atenção. Eu disse, meu Deus, quanto eu estou precisando disso. Porque o verdadeiro pregador prega para si próprio. Eu não posso injetar algo em mim, fazer aquilo que eu não sou. Eu tem que ser começado pelo novo nascimento. O irmão Brana continua dizendo, ele disse, você unicamente está injetando penas, ainda que esteja ao seu alcance ter paciência. Às vezes a pessoa tem até paciência, tem muita coisa. Ele é uma pessoa que tem compaixão por outras pessoas, demonstra amor, vê. Então o irmão Brana diz, ainda que você esteja a seu alcance, não se pode colocar uma pena de pássaro de outra classe, isso não serve. Isso mostra quão hipócrita e talvez é tal ave. Pode imaginar um urubu tendo 2 ou 3 peninhas de pomba dizendo, olha, eu sou pomba. Todos sabemos que é um urubu. Podemos ver, e assim é quando você procura fabricar uma vida cristã, não se pode fazer. A vida cristã não se fabrica. Não se fabrica crente. Se nasce crente. Aleluia! Os irmãos estão compreendendo? Não se fabrica crente, se nasce. A primeira coisa que necessita é ser nascido, tem que ser transformado. E depois da transformação, o indivíduo será uma nova criatura. Agora vá pela via correta. Agora já não se tem que se preocupar com as penas. Quando realmente você se torna uma nova criatura, você não fica preocupado com a virtude e nem com a fé, porque isso você já tem. Você não se preocupa com a virtude, porque virtude é poder. Você começa a transmitir para as pessoas aquilo que você tem, porque você é uma nova criatura. Isso é automático. Aonde você chega, aquilo você transmite uma atmosfera boa. Você tem virtude. Você está compreendendo? Então o profeta vem mostrando isso para nós. Você não precisa se preocupar com as penas, elas tomarão cuidado de si mesmo quando você é renascido, sim. Como sempre tenho dito, se você toma um porquinho e lava completamente, e lhe põe um traje fino e solta. Hoje até porquinho está sendo animal de estimação. É verdade isso, não é? Pega aquele porquinho, lava, bota tudo perfuminho, cheirosinho, bota uma fitinha no pescoço, eu já vi essas coisas aí. Bota uma fitinha no pescoço e bota perfuminho, ele vai... Mas você larga ele, você não vai esperar outra coisa a não ser ir lá para o luto. Vai lá, lava de novo, prepara o bichinho, traz para ali. É bonitinho, meu Deus. Quando vê, está lá de volta. É a natureza. Oh, meu Deus. Vocês estão compreendendo o que o irmão Brana está dizendo com isso aqui. O irmão Brana está dizendo assim, quando você é um cristão, não precisa. Ele vai ser cristão sempre. É a natureza. É a natureza de Cristo. Então veio o profeta falando sobre isso. É ele que está dizendo sobre isso. É a sua natureza, é revolver-se na lama. Você tem que mudar a natureza e logo as demais coisas cairão no seu lugar. A gente tem que ser renascido e transformado. Tem que haver uma mudança. Você diz, irmão Brana, eu conheço uma vizinha e ela é tal, não tem feito nenhum mal. Ela é uma boa pessoa, tal como homem. Isso não significa nada. Pode ser um vizinho de primeira classe. Não, mas não é um cristão até que seja nascido de novo. E Jesus disse em São João 3,3: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
E quando é renascido, então está em ordem para ter companheirismo, porque ele é uma nova criatura. Aquele caráter suspeito, duvidoso que tinha antes está morto. Agora já é uma nova criatura. Além do mais, ele agora não tem que acrescentar nada, porque tudo será automaticamente. Guarde isso. Você não precisa acrescentar as coisas, ela vem automático. Você sabe o que é automático, né? Tem coisas que você precisa. Eu estou com um caderno aqui, ela precisa virar a folha. Isso não é automático. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer as coisas para acontecer. Mas o automático não se precisa. Ele vai acontecendo, vai aparecendo assim. E os frutos vai florescendo, vai reverdecendo, florescendo. E o fruto, você olha e você vê fruto automaticamente. Aleluia! Então veja, você tem que nascer de novo, e não se pode nascer de novo sem ter fé. E como você pode ver aqui no diagrama que desenhei, fé é o fundamento. Eu não vou conseguir ir adiante, porque se nós entrarmos mais para frente, vai mais longe, e nós vamos parar por aqui. Mas você compreendeu o que nós precisamos. Nós precisamos, precisa nascer de novo. Então as coisas vão acrescentando automaticamente. Nós não podemos fingir ser o que não somos. Deus nos abençoe. Deus nos ajude, que isso sirva para nós guardar isso. O profeta vai nos mostrar, vai nos ensinar aqui o que é cada virtude e como conseguir, como obter. Nós já sabemos, é nascendo de novo. Vamos nos colocar em pé e agradecer ao nosso Deus. Senhor Jesus, quão agradecidos estamos, Senhor, por esta mensagem, por esses parágrafos que lemos. O Senhor sabe, Senhor, que isso daqui é algo tremendo para nós, Pai. É o Senhor nos ensinando e nos mostrando que nós precisamos da Tua natureza, Pai. A natureza do Cordeiro. Pai, ajuda nós nunca fingirmos ser o que não somos, Pai. Mas que cada um de nós possamos ser verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, Pai, nascidos da Tua palavra, eleitos por Ti, Pai. Ó Deus, eu sei, aqui está a Tua igreja, Senhor, e cada um que está aqui tem esse desejo, Senhor, esse desejo de ser mais fiel a Ti, mais temente ao Senhor, e servir a Ti de todo o coração, de toda a alma, Pai. No nome de Jesus Cristo nós colocamos, Senhor, cada pessoa que está aqui, Senhor, em Tuas mãos, e que o Senhor dirija a cada um. Abençoa, Senhor, o nosso culto que teremos à noite, o companheirismo à tarde, que o Senhor possa se fazer presente em nosso meio, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo. Temos almoço para